Saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Saúdo você também, meu amigo, meu irmão, que nos acompanham pela essa transmissão. Louvado seja Deus, esteja abençoando os irmãos desse ministério de mídia. Possamos assim alcançar muitas pessoas, alcançar longas distâncias, em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor Deus, o teu nome. Assim como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amando, Senhor Deus, o teu chamado, eis-me aqui, Senhor Deus. Amém. Amados irmãos, peço que abram as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Versículo 11 e 12. Amém? Esta noite, culto também dedicado ao DEM, Departamento de Evangelismo e Missões dessa igreja. Estejamos aqui atentos a escutar a voz do nosso Senhor, para aqui entendermos aquilo que Deus quer para cada um de nós, que venhamos aqui escutar, entender e cumprir a ordem do Senhor, que é o chamado, a sua convocação, o ide. Efésios, capítulo 1, versículo do 11 ao 12. Nele digo, ao qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta, possamos, assim no que for possível, a cada um de vós acompanharmos. Meus irmãos, tema desta noite, Deus apresenta para nós a soberania de Deus e a convocação do justo. Repito, a soberania de Deus e a convocação do justo. Entendermos, meus irmãos, que a ordem, esta convocação, ela vem verticalmente de cima para baixo e nos impulsiona horizontalmente mundo afora. Venhamos nós a estarmos entendendo e cumprindo com amor e obediência a esse chamado, a esta ordem de Deus. Em toda a criação e sua existencialidade, nós encontramos a vontade de Deus. Vontade esta que é exercida para o triunfo da sua glória. A linha histórica de acontecimentos catalogadas no livro da lei, a Bíblia, ela não é apenas relatos históricos ou simplesmente ensinamentos ao povo escolhido pelo Criador. Mas esteja você, meu irmão, e eu, entendendo que a palavra de Deus é uma demonstração pura e verdadeira do exercício de servir, do exercício de adorar e do exercício de executar a vontade de Deus. Em obediência, em satisfação e em gratidão e amor ao Deus Todo-Poderoso. Venhamos entender que exercitar ao chamado
Chamado este que nos coloca aqui esta noite, porque assim prove ao Senhor chamar a cada um de nós, por escolha dele, por vontade dele, por decisão dele. Trago ainda para nós o que está escrito em Romanos, quando Paulo escreve à igreja de Romanos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, ele aqui é o nosso Deus soberano, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Como não sabemos de quem o Senhor terá misericórdia, de quem o Senhor aprouver ter, de quem ele se compadece, então, em obediência e amor, cumpra-se a ordem do Senhor. Como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, venhamos entender que a obra de Deus não é minha, não é sua. O departamento a qual você faz parte não é seu e não é meu. A obra é de Deus, a igreja é de Deus e a vontade é dele. É o Senhor quem tem escolhido, é o Senhor quem tem feito conforme a sua vontade, para a sua glória, para a sua majestade, para a sua vontade. Temos que entender que esse ide é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus não nos chamou para estarmos aqui sentados, assentados em cadeiras, apenas cultuando o culto cerimonial a cada domingo. Mas Ele nos chamou para arregaçarmos as mangas, para trabalharmos em sua obra, para estarmos a dispor na sua seara. E isto é algo que traz luta, que traz suor, que traz Bíblia, que traz oração e que traz igreja. Devemos entender, meu irmão e minha irmã, que nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o homem, nunca foi sobre o ego do homem, aquilo que o homem faz para si mesmo, mas sim aquilo que Deus fez e faz conforme a sua vontade desde o princípio dos tempos. Amém? Esta noite trago 3 pontos para discutirmos. 3 pontos dentro desse tema que é a soberania de Deus e a convocação do justo. Lembro-me que no ano de 2016, recebia eu um telefonema de minha mãe, se não me falha a memória, dizendo que chegava à minha casa uma intimação da Justiça Eleitoral, para ali eu estar entregando os meus esforços, me colocando à disposição daquela obra de trabalhar para a justiça no dia da eleição. E o que eu quero trazer de comparativo para com esta convocação é que quando peguei naquele papel, ali existia o decorrer das leis, ali existia o decorrer da ordem, ali existia o que fazer, como fazer e para que fazer. Mas embaixo, logo antes da assinatura final, tinha-se a curta frase, cumpra-se, e a assinatura do juiz. A convocação que Deus faz em nós é o cumpra-se
a sua vontade, cumpra-se a sua soberana. Porque quem assina é Deus. Deus Pai, Deus Senhor, Deus glorioso. O primeiro ponto que coloco aqui esta noite, de 3 pontos, Deus faz e convoca conforme sua vontade. Meu irmão, meu amado, aqui quero expressar que não é o quanto você pode correr, que não é o quanto você pode trabalhar, que não é o quanto você pode fazer, mas é o que e quem Deus convoca. Quero expressar que a vontade soberana tem, a vontade e a soberania de Deus tem o mesmo peso, tem o mesmo rigor, tem o mesmo sentido. Assim como em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus fala para nós: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus, Ele convoca quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Amados irmãos, em entender a convocação, devemos entender que é o cumpra-se, é o faz e nada mais. Em Gênesis 1:27, podemos entender isso, como em demais versículos. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 17:1, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:19, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para sua descendência depois dele. Gênesis 21:21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Gênesis 25:24, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui é a convocação de Deus. Amados irmãos, assim como Deus se agradou da oferta de Abel e desagradou-se da de Caim, assim prouve a Deus escolher a Isaque e não a Ismael. Escolheu Deus a Jacó e não a Esaú. Nosso Deus cumpriu a sua vontade, exerceu seu plano, triunfou a sua glória. Porque em todo o tempo, em tudo aquilo que foi feito, em tudo aquilo que se faz, que ainda há de fazer, é para o exercício da glória de Deus. Para nós, meus irmãos, para nós sempre existirá 2 caminhos, sempre existirá 2 alternativas, sempre teremos um conflito entre 2 escolhas.
Aqui vimos que Deus escolheu conforme a sua soberana vontade. Quero que nós possamos assim entender que enquanto não for ainda entendido o seu chamado, transformado a sua mente, renovado a sua vida, teremos sim sempre duas escolhas. Enquanto não tivermos a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, não saberemos o caminho a qual escolher. Entre as escolhas que a vida nos apresenta, sempre iremos tender para aquela que nos afasta de Deus. Sempre escolheremos aquela que escurece, que obscurece o caminho do Senhor. Até que a nossa mente seja renovada, até que a nossa mente seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Como é que nós transformamos a nossa mente? Quando o Espírito Santo de Deus a transforma, quando nascemos de novo, quando possamos vir a dar novos frutos. E esses frutos agora a serem dados são os frutos do Espírito. Não são nossos, mas de Deus em nós. Não é mais a nossa vontade, não é mais eu que existe em mim, mas sim o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que renova o meu ser, que renova assim a minha vida. Aquele que nasce novamente, aquele que vem a ser uma nova criatura, até as coisas antigas no passado, fazendo novas elas em Cristo, assim como disse o nosso irmão Diego aqui, que colocava todo esse dom dado por Deus, naquilo que não era para Deus, naquilo que não era de Deus. Assim somos nós, quando o Espírito Santo de Deus ainda não nos transforma verdadeiramente. Assim, quando nós não nos permitimos nascer de novo, mas essa permissão, meus irmãos, não é nosso dom, não é nossa vontade, não é nosso querer, mas é de Deus. E isso é privilégio para poucos. Quando passamos as coisas antigas em nossas vidas, e eis que se fazem novas, passamos a ver o que não era possível ver, passamos a escutar o que não era possível escutar, passamos a viver o que era impossível viver. Viver a vontade de Deus, seguir a Cristo, tomar a sua cruz todo dia, se anular a este mundo. E quando digo isto, é em tudo aquilo que fazemos. Porque assim teremos apenas uma única escolha. O nosso alvo será apenas um. O nosso ver, o nosso ouvir e o nosso viver será apenas para Cristo Jesus. Amém? O segundo ponto, meus irmãos, que apresento para vocês esta noite, Deus traz para nós a convocação de Deus. Nós temos o tema, a convocação, a soberania de Deus e a convocação do justo. Nesse segundo tópico, nesse segundo ponto, Deus fala conosco sobre a sua plena convocação. Convocar aqui, meu irmão, é receber uma intimação, a qual você não tem saída, você não tem escapatória, você não tem escolha.
E isto, quando é transformado em tua mente, é vivido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, versículo 4, parte A. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Êxodo capítulo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 4:11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele aqui é Gideão, e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amados irmãos, aquele em que a mente foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Senhor e a executa. Morre a carne, vive o Espírito. Ainda não tive conhecimento algum daquele que resistiu à convocação, daquele que resistiu ao chamado do Senhor. Amém? Esta noite, façamos nós uma única reflexão até então. Recebemos nós um chamado, recebemos nós uma convocação. Sejamos como Samuel, aquele em que o Senhor chamou e ele disse: fala, que o teu servo ouve. Deus tem falado à sua igreja, Deus tem falado ao seu povo, mas muitos não têm colocado seus ouvidos conforme Samuel, para escutar aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Temos que entender que a boa obra é do Senhor, a seara é dele. Assim como o nosso pastor muitas e muitas vezes fala, é grande a seara e são poucos os obreiros. Que venhamos nós a entender que a igreja é um local de reconciliação, que a igreja é um local de acolhimento, que a igreja é um local de abraçar, que a igreja é um local de reconhecer que você e eu somos um pobre, pecador, miserável, desconstituídos da glória de Deus, mas que pela sua misericórdia, sua eterna misericórdia, para conosco, para com seu povo, é a graça de Deus que derrama sobre nós. Assim é a sua igreja, assim é a igreja de Cristo, aquela que ouve o seu chamado e se coloca à disposição. Isaías vai dizer no capítulo 6, que viu a Deus e ele diz: Senhor, quem é este? Ele diz que é homem de impuros lábios, que vive ao meio de povo de impuros lábios.
possamos entender aquilo que Isaías entendeu, porque todos nós sem exceção, somos pecadores e somos destituídos da glória de Deus. Mas Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, nosso soberano, o nosso resgatador, nosso reconciliador, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. Possamos nós a entendermos que o nosso ministério é aquele que vai abraçar o irmão, é aquele que vai ensinar o irmão, é aquele que vai dizer: irmão, venha, segura pela sua mão. Porque Paulo escreve a Timóteo e escreve em forma de exortação, escreve em forma para que Timóteo possa entender. Lá em 2 Timóteo capítulo 4 ele vai dizer, no capítulo 3, ele vai dizer que toda a palavra ela é boa para que seja o quê? Ensinada, que ela sirva como correção. Venhamos nós a colocar a nossa vida na palavra de Deus, porque nós temos vivido um tempo, as pessoas têm dito por aí que é um tempo diferente, é um tempo esquisito, é um tempo de esfriamento, mas se nós pararmos para ler a palavra de Deus, vamos entender que não somos diferente daquele Israel que entrou no Egito. Não somos diferentes daqueles que murmuraram. Não somos diferentes daqueles que buscamos constituir outros deuses, construir altares e adorar e venerar outras coisas. Venhamos nós a entender que somos sim pecadores, que nós deixamos muitas vezes falar o nosso egocentro, falar aquilo que tem dentro de nós, em nós escolhermos aquele que pode ou não pode fazer a vontade de Deus. Mas esta noite Deus mostrou para nós na sua palavra, não foi na mente do seu servo que vos fala, mas foi na sua palavra que ele chamou a Abrão, que Samuel se colocou à sua disposição. Ele chamou a Moisés porque aquele queria o ver, e Samuel disse: eis-me aqui. Ele colocou a Moisés e Moisés disse: eis-me aqui. Que possamos fazer assim como esses homens fizeram. Porque o nosso Deus é o Deus todo soberano. A obra não é para mim nem é para você, mas é para a honra e glória de Deus, para que triunfa a sua majestade. Amados irmãos, Deus convoca conforme a sua vontade, escolhida desde o princípio dos tempos. Colocar-se de sobremaneira a vontade de Deus é permitir Deus exercer em ti força, assim como fez com Moisés. Josué foi forte e corajoso, confiou e amou a voz do Senhor. O Jordão se abriu e Israel passou a pé enxuto. Venhamos amar a voz de Deus. Venhamos permitir que Deus faça grandes coisas no meio do povo dele, da igreja de Deus. Nós temos encontrado no dia a dia pessoas que sequer ouviram falar de Jesus. Pessoas em que o contexto familiar perdeu há muito tempo, gerações antes, o costume de propagar a palavra de Deus. Venhamos nós a lutarmos, a bradarmos pela palavra viva e verdadeira, aquela que nos exorta, aquela que nos torna vencedor em Cristo Jesus. Servir a Deus é entender que somos generais da sua vontade, executores do seu evangelho, que possamos ser audaciosos como Gideão, obedientes como Samuel. Amaremos a Deus, amaremos a sua obra, amaremos a sua palavra, teremos zelo, nos santificaremos para nos apresentarmos ao Senhor.
Deus santo, Deus soberano. Temos encontrado pregações afora, temos encontrado pregadores diversos por aí, trazendo uma palavra de conforto ao homem, onde a palavra de Deus mostra que quem somos, se não for a graça de Deus em nossa vida, se não for a misericórdia de Deus em nós. E eu pergunto, para que possamos juntos fazer essa reflexão: quem resistiu à convocação? Quem não a executou? Seja Ciro, seja Dário, seja Artaxerxes, esses reis tinham o domínio sobre o cativo, o povo de Deus estava no cativo, esses homens tinham o poder sobre o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus despertou o espírito destes a servi-lo. E estes homens, a palavra de Deus fala para nós que eles exerceram o poder que existia neles em favor de Deus, pela convocação do Senhor. Será, meu irmão, minha irmã, que você veio apenas para alimentar-se temporariamente? Será que você veio apenas para cumprir o papel de um religioso? Ou você veio para ser convocado por Deus, porque tu foste escolhido, nação santa, povo eleito, povo escolhido, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus soberano, aquele que detém a minha e a sua vida. Esdras, Neemias, Oséias, Joel, Amós, estes homens ouviram a voz do Senhor, bradaram em seus corações o desejo ardente de servir a Deus. Amós, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que aquele homem, na tradução de hoje, era um vaqueiro, era um boiadeiro. Se colocarmos assim, na pauta dos estudiosos, quem seria Amós? Mas Deus colocou a convocação para aquele homem que pertencia a Judá, para pregar em Israel. E ele foi e fez a vontade soberana de Deus. Amados, fostes convocado, seja já exercendo o teu ministério, aquele que já exerce aquilo que Deus colocou no teu coração, ou ainda aquele que tem a semente no coração, que ainda não começou a exercer a convocação. Faça assim como Esdras, que preparou o terreno, que regou, que plantou, que regou, para servir ao Deus Todo-Poderoso. Sejamos assim como diz Paulo à igreja de Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, pois ao Deus poderoso, Senhor dos senhores, seja dada a honra e a glória. Pois Deus escolhe, Deus capacita e Deus sustenta. Esta palavra é para que venhamos entender que se nós não estivermos fazendo como Esdras, adubando a semente que Deus colocou no teu coração, se aquebrantando, se humilhando diante do Senhor, vivendo uma vida de oração, tu deixarás exercer no teu ministério aquilo que é carnal, aquilo que vem do homem.
aqui, meus irmãos, compartilho com vocês o conhecimento de uma frase dada por uma missionária brasileira do estado da Bahia, a qual não é conhecida pelos homens, mas altamente reconhecida por Deus. Aquela que recebeu a convocação do Senhor. E essa missionária, ela recebe a ligação de um outro missionário que foi colocado no coração dele a entrar em contato com ela que se encontrava na Bolívia. E ao missionário a entrar em contato com ela, perguntou: o que tu necessitas agora? E ela responde: de um pacote de absorvente. Humanamente, se aquela mulher que obedeceu ao chamado de Deus necessitava de um pacote de absorvente, o que ela necessitava a mais fora disto? Humanamente falando, podemos dizer que de tudo mais. E ao receber a oferta plantada por Deus no coração daquele outro missionário, ela falou uma frase que ecoou o meu coração: Deus nos faz andar como príncipes no tempo de escassez. Louvado seja Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Deus. É amar a Deus, é renunciar por Deus, é se colocar à disposição. Ó Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Não sou digno, Pai. Meus irmãos, trazendo uma outra reflexão, esta bíblica contida no livro da lei, o nosso manual, o manual pelo qual o homem conhece de tudo, que assim Deus revelou. Podemos falar de Nabucodonosor. Por volta do ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor era coroado e este reinou por 43 anos. Parafraseando um pouco dessa história, Nabucodonosor, antes de ser coroado rei, já lutava, já ganhava impérios para constituir o seu poderio. E com a morte do seu pai, vem ele a se tornar o rei. E aquele homem se tornou muito poderoso, mas fez uma declaração infeliz contra o nosso Deus. Em Daniel capítulo 4, versículo 30, diz: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Se nós pegarmos o livro de Daniel no capítulo 4 e formos ler essa história, versículos posteriores vai dizer que enquanto Nabucodonosor falava estas palavras, abriu do céu uma voz, e esta dizia: passou de ti o reinado. E a palavra de Deus diz que aquilo foi instantâneo. A palavra de Deus se fez na vida daquele rei. A palavra de Deus diz que ele dividiu com os animais a erva do campo. Diz que o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, a sua imagem de rei foi desconstituída. Mas
Nabucodonosor olha para os céus, a palavra de Deus diz, e reconhece a Deus como todo soberano, reconhece a Deus como Senhor dos senhores, e ele faz uma afirmação em que o reino de Deus é de geração em geração, nunca se acaba. Nabucodonosor reconheceu a grandiosidade de Deus, a sua excelência, a sua soberania. E a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 4, continua dizendo que Deus restituiu o reinado daquele homem. E que ele reconhecia a Deus. Deus executou o seu plano. Triunfou a sua glória. Não é sobre mim, nem sobre você, meu irmão, mas é sobre Deus. Ame esta obra, ama o teu chamado, ama aquilo que Deus plantou no teu coração, porque é para o único a qual devemos nos curvar. Aquela qual, em meio a crises, assim como aquela missionária que disse e afirmou que Deus nos faz andar como príncipes em tempos de escassez. É este Deus, o todo soberano, que faz você entender que não é o metal que você possui, que não é aquilo que te faz mais feliz, mas é a presença de Deus. Meus irmãos, voltando para Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao 12, a qual a palavra de Deus fala conosco esta noite, dizendo: nele digo ao qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esta é uma afirmação sobre a ampla dimensão da vontade de Deus e de seu soberano poder para decretar todo o seu propósito e todo o seu plano. Os crentes foram predestinados para receber uma herança. Devemos entender que devemos ser e não ter. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos separa, nos escolheu a sermos santos, nos separa, nos tira um povo dentro do povo. Entenda, meu irmão, a vontade soberana do Senhor, a convocação de Deus. Possamos refletir 2 pontos esta noite. Quem somos diante de um Deus 3 vezes santos? Santo, santo, santo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência de Deus, mente transformada, nascido de novo, novos frutos, frutos do Espírito, vida nova, comunhão com Deus.
Esse vaso de barro somos nós, a qual o oleiro, Cristo Jesus, Deus Pai, todo soberano, faz conforme a sua soberana vontade. A hora se adianta e para trazermos outro ponto a refletirmos, não dará para passar a mensagem completa, mas Deus é o todo soberano, falaremos tudo aquilo que vem de Deus e não do homem. Aqui eu coloco um segundo ponto. O ide do Senhor é real, usual e eficaz. Deus nos chama, Deus nos convocou, conforme a sua soberania, para pregarmos a sua palavra, o seu evangelho, reconciliarmos, amarmos, abraçarmos, acolhermos, vivermos aquilo que temos uns para com os outros. Ama teu irmão, acolhe a teu irmão, reconcilia com ele, ama a Deus. Trago Paulo como exemplo de missionário após Cristo. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, traz para todo aquele que se colocar à disposição, para todo aquele, como todos aqueles que aqui já falaram esta noite se colocou. Paulo faz uma afirmação forte, mas ela é real, usual e eficaz, porque é o ide do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos de patrício, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos entre falsos irmãos. De tudo isto, meus irmãos, o ide do Senhor para os de mentes transformadas, nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus, é a única opção. Não teremos mais 2 escolhas como aqui foi colocado. Teremos apenas uma, aquela de Cristo em nós. Porque amaremos a sua palavra, obedeceremos em amor às suas ordenanças. Isso não é, meus irmãos, algo de utopia, algo que não pode ser vivido, mas isso é algo real, algo verdadeiro, algo que nós, sim, enquanto crentes, devemos viver. Por fim, o fato de termos sido feitos herança do Pai, nos traz a garantia de que todas as bênçãos concedidas a Jesus também são destinadas a nós. Ressuscitaremos, receberemos um corpo de glória, desfrutaremos na presença de Deus, da eternidade, nos novos céus e na nova terra. Não é o que recebemos aqui, mas o que recebemos em Cristo Jesus. Que possamos viver aquilo que Deus nos chamou e nos capacita para a sua boa obra. Amém? Agradeço a imensa oportunidade ao Deus Todo-Poderoso. Convido todos os irmãos a ficar de pé para que possamos orar por esta palavra, por este momento. Ficamos em reverência ao nosso Deus. Feche seus olhos, recline a sua cabeça.
Eterno Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, o Deus vivo, verdadeiro, que esta noite falou conosco face a face. Senhor Deus, os louvores, Senhor Deus, para o engrandecimento do Teu nome. Senhor Deus, a abertura, a introdução deste culto foi para o louvor e o engrandecimento do Teu nome. Senhor Deus, porque Tu és o Todo-Poderoso, usa, Senhor Deus, a quem Tu quer, da maneira que o Senhor quer, para a Tua boa obra, para a Tua obra viva e verdadeira. Senhor Deus, que cada um de nós venhamos, Senhor Deus, a nos dispor verdadeiramente, com zelo, com gratidão, com amor, com perseverança, Senhor Deus, diante de Ti, para exercermos, Senhor Deus, a nossa convocação, em nome de Jesus. Amém.